Graça e paz, queridos e queridas. Hoje, 3 de maio de 2020, estamos nos aproximando aí do final do feriadão, né? Feriadão quarentena. Mas nós queremos, nessa noite, compartilhar uma palavra com cada um de vocês e a gente vai falar hoje sobre oposição. Eu sei que esse final de semana ele foi marcado aí por várias manifestações, né? Manifestações pró-governo, mas não é sobre essa oposição que eu quero falar com vocês nessa noite. A gente vai compartilhar um texto em que Jesus enfrentou a oposição no seu ministério, situações adversas. E como é que nós lidamos com a oposição? Já que a igreja do Senhor, ela está no mundo, né? E o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós enfrentaríamos a oposição. Então acompanha comigo aí no Evangelho de Marcos. Hoje nosso irmão Diácono Marcelo, né, deu uma aula brilhante sobre os Evangelhos. Nós estaremos fazendo uma reflexão no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 28, que diz o seguinte: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que ele fala? Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou. No mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. De novo saiu Jesus para junto do mar, em toda a multidão vinha ao seu encontro. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa da casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos discípulos, publicanos e pecadores, ou sem óculos, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele:
Porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Nesse tempo jejuarão. 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres velhos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Irmãos e irmãs, essa palavra mostra para nós que quando Jesus inicia seu ministério e ele vai se destacando como um profeta, como o Messias, dentro de uma conjuntura social, política e religiosa, proclamando o reino de Deus, alguns líderes religiosos começam a se colocar em oposição àquilo que Jesus ensinava. E Jesus, ele não veio para ensinar, para descobrir a roda. A roda já estava descoberta. O Antigo Testamento, já estava consolidado. Mas Jesus tinha uma boa nova. Jesus tinha uma mensagem renovadora, uma mensagem fresca. Jesus era o vinho novo. E olha a primeira oposição que Jesus encontrou ao longo de todo o seu ministério. E o texto foi até um pouco extensivo aqui, a gente leu até o versículo 28, porque a gente vai encontrar aqui as oposições que Jesus enfrentou ao longo do seu ministério. E uma das primeiras oposições que Jesus enfrentou é que muitos líderes religiosos diziam que Jesus estava cometendo o pecado da blasfêmia, porque Jesus, ele se apresenta como Messias, não apenas como Messias, mas ele se apresenta como Emanuel, o Deus conosco. E quando Jesus faz essa revelação, muitos se escandalizam. Quando ele diz que ele e o Pai são um só, muitos se escandalizaram. E aqueles profissionais da fé, vamos dizer assim, aqueles líderes religiosos, se escandalizaram e acharam que Jesus estava cometendo blasfêmia. Versículo 7 diz: quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou
levanta, toma a tua cama e anda. Então Jesus estava mostrando para aquelas pessoas que o coração delas, a visão delas estava fechada para o novo de Deus, porque o nosso Deus, como Deus de possibilidades infinitas, é aquele que pode sair da sua glória, assumir a forma humana e morrer no nosso lugar. Viver, colocar os óculos, a lente, na visão humana. Jesus, como Deus, ele é aquele que vivenciou, sentiu todo o peso da nossa realidade. E aqueles homens, aqueles religiosos daquela época, eles endureceram o seu coração, porque eram homens estudiosos. Os fariseus, escribas, Os fariseus, por exemplo, apesar de serem duramente criticados por Jesus, era a classe religiosa, mais zelosa da lei. Entre mentes, Jesus chamou muitos fariseus de sepulcro caiado. Tinha uma forma religiosa, mas por dentro estavam podres, espiritualmente falando. Então, essa foi uma das oposições que Jesus enfrentou. Uma outra oposição que Jesus enfrentou é que Jesus andava em má companhia. Na sequência aí, fala sobre um publicano que Jesus resolveu ir à casa dele, Levi. Jesus foi duramente criticado porque comia na casa de publicanos, tinha relações, amigos que eram publicanos, e os publicanos eles eram odiados pelos judeus porque eles eram comprometidos, eram funcionários públicos, estavam ali para recolher impostos, e os impostos iam para Roma. Por isso que eles eram os judeus que estavam ali envolvidos com esse serviço, eram perseguidos, eram criticados. E Jesus ele fala algo muito importante, Os sãos não precisam de médico. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. A religião daquela época estava tão burocratizada, falando na nossa linguagem, que as pessoas que mais precisavam de Deus estavam do lado de fora do templo. Mulheres, enfermos, publicanos, pessoas que precisavam de um encontro com Deus, precisavam de uma cura, precisavam de uma libertação, não tinham acesso ao templo, porque no templo só entrava quem era santo, só entrava quem era perfeito. E a gente sabe que essa é uma realidade, que tenta às vezes camuflar, Às vezes a formalidade excessiva na adoração a Deus acaba camuflando o pecado. Deus, ele estabeleceu alguns padrões, alguns parâmetros para adoração, mas a palavra de Deus diz que mais importante que a forma é a essência. Então, Deus, muitas das vezes, ele vai olhar o coração que está dentro, não o que está fora. Apesar de que a ação do Espírito Santo no nosso interior vai refletir a nossa conduta externa, a nossa forma, a nossa aparência. E a outra característica que nós encontramos aí, é a questão da tradição. Jesus também rompeu com algumas tradições que estavam desvirtuando do propósito de Deus. E aí nós encontramos aqui também algo muito interessante, versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres novos, mas põe-se vinho novo em odres novos. Então Jesus é esse vinho novo, e que essa estrutura religiosa arcaica não vai suportar.
E muitas vezes aqueles religiosos colocavam a lei, né, acima, colocavam uma carga sobre o povo tão pesada que nem eles mesmos conseguiam suportar. O caso aqui que nós vemos do sábado, né? Os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas, estavam realizando atividades no sábado. Jesus também curou pessoas no sábado e foi duramente criticado, mas Jesus está dizendo aqui, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, amados, que nós, cada um de nós, no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, nas nossas condutas, que como cristãos precisam estarem sempre pautadas na palavra de Deus, que a gente possa saber enfrentar as oposições como Jesus enfrentou. Jesus demonstrou que ele não vivia de discurso, não vivia de falácia, mas a sua mensagem tinha coerência com a sua prática de vida, com a sua comunhão com Deus. Ele demonstrava autoridade espiritual. Então, que nesses tempos, onde a oposição tem se levantado contra o povo de Deus, a gente possa saber lidar com essas oposições como Jesus lidou, com autoridade espiritual, com alinhamento com as coisas de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, que verdadeiramente, ó Deus, nós possamos buscar no Senhor uma unção especial, uma unção que esteja, que venha do trono da Tua graça, para que possamos lidar com todo e qualquer tipo de oposição, e que como igreja do Senhor, saibamos, ó Pai, possamos entender que mais do que a forma é a essência. Então, que mesmo nesses tempos de isolamento social, em que nós não podemos estar no templo, nós possamos entender que cada um de nós somos o templo do Espírito Santo e precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Precisamos cultuar o Senhor e ter comunhão um com os outros. Que o Senhor nos dê, nesses tempos difíceis, a capacidade de ser sal e de ser luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço. A paz do Senhor.